Vamos lá, né? Vamos fechar os nossos olhos. Elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, a pleiade de amigos espirituais. Agradecer muito por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, numa energia que a gente já começa a perceber que nos envolve, uma energia de paz, de luz, de bênçãos. Mais um encontro que com certeza vai acrescentar muito na nossa vida em todos os sentidos, na parte física, mental, espiritual, porque a espiritualidade estará nos tratando, nos auxiliando, com certeza ela estará nos abençoando, verificando as nossas necessidades e nos auxiliando. Que possamos então, nesse ambiente, envolvidos nessa energia de amor, realizarmos o trabalho dessa noite. Assim seja, graças a Deus. Bom, se alguém não me conhece, meu nome é Vânia, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Laços Eternos, que fica na Vila Esperança, pertinho do metrô Vila Matilde. E hoje a nossa proposta é conversarmos um pouquinho sobre um assunto que é tão conversado nos centros espíritas, que é sobre a reencarnação. O tema do nosso bate-papo esta noite é: estamos reencarnados. Por que será? Que nós estamos reencarnados, nós sabemos. Vamos ver se a gente descobre realmente, se ainda temos alguma dúvida, por que será que nós estamos aqui, tá? Beijo para todos vocês que estão entrando ainda, que a gente consiga fazer dessa noite uma noite muito especial. A espiritualidade que me atende está atendendo cada um de vocês. Aproveitem a boa companhia. Aproveitem, porque muitos não têm essa possibilidade que nós estamos tendo agora. Mas, falando de reencarnação, é interessante nós começarmos relembrando o que somos, de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós iremos. Bom, nós sabemos que somos espíritos imortais, criados por Deus, todos da mesma maneira, simples e ignorantes, mas feitos com muito amor por Deus, pelo nosso Criador. Somos espíritos imortais, viemos da espiritualidade e estamos reencarnados, porque ocupamos esse corpo físico agora. E certamente quando desencarnarmos, o nosso corpo físico se decompõe, mas nós como espíritos voltaremos para a espiritualidade, que é a nossa verdadeira casa. Mas por que nós estamos reencarnados? Por que nós não continuamos na espiritualidade, então, onde nós somos criados por Deus? Por que nós estamos aqui reencarnados agora? Porque muitas experiências, experimentações que nós temos que passar, a gente já sabe que na espiritualidade não é possível. Lá é a nossa verdadeira moradia, lá é a nossa verdadeira casa, mas lá, pelo fato de não estarmos com o corpo espiritual, corpo material, nós não temos a oportunidade de passar tantas experiências que vão nos ensinar, que vão nos impulsionar a uma evolução. Então é por isso que agora nós estamos reencarnados. E não é a primeira vez. Nós já fizemos esse vai e volta, essa viagem de ida e vinda várias vezes. É que a gente não se lembra. Mas pelo que a gente já conseguiu aprender, pelo que a gente já conseguiu
evoluir, a gente percebe que não é a primeira vez que nós estamos aqui, porque nós já aprendemos várias coisas. Isso denota que nós já fizemos essa viagem várias vezes. Essa oportunidade é muito importante, porque dizem, a gente ouve muito isso em palestra, que a fila é grande, que nós, como espíritos, ficamos aguardando a oportunidade de reencarnar por muito tempo mesmo. Então, pelo fato de estarmos aqui agora, nós precisamos valorizar, porque chegou a nossa vez da fila e nós estamos aqui, mais uma vez. E com um cabedal de possibilidades de crescer e evoluir. Nós sabemos também que para que haja essa reencarnação existe uma programação. Nós precisamos fazer essa programação para saber como que nós, a condição com que nós teremos que viver aqui. A família que nós vamos ter, a nossa condição financeira, o nosso biotipo, o nosso corpo, enfim, todos os detalhes, eles são discutidos na espiritualidade. Às vezes com a nossa participação. Muitas coisas nós podemos escolher. Às vezes não. Às vezes a espiritualidade superior que escolhe por nós, porque nós não estamos em condições. Algumas coisas nós pedimos, são aceitas. Outras que não são convenientes, eles não aceitam. Enfim, essa programação existe para todos nós. E às vezes a gente esquece disso. Que algumas coisas nós pedimos para vivenciar, porque iriam nos dar a oportunidade de crescimento espiritual. Nos estudos da doutrina espírita, em vários lugares nós encontramos muito a respeito da reencarnação. No Livro dos Espíritos, no capítulo 2, na questão 132, existe o questionamento sobre a finalidade. Qual é a finalidade da encarnação? No mesmo Livro dos Espíritos, no capítulo 4, na questão 167, existe também uma questão que fala: qual é a finalidade da reencarnação? No Evangelho também nós encontramos no capítulo 4, do Evangelho, capítulo 4, no item 25 e 26, o capítulo é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ou seja, nós temos que reencarnar várias vezes para conhecermos o reino de Deus. Isso no item 25 e 26. Nós precisamos entender que a reencarnação não é uma punição. Nossa, a gente vem só para sofrer, só sofre, tudo parece que dá errado, as coisas não acontecem como a gente quer. Não é uma punição, é uma bênção de Deus, porque se a reencarnação nos dá a oportunidade de aprender, de nos melhorar, de verificar as coisas que nós podemos fazer de melhor para nós, é um presente de Deus e nunca uma punição. E para que nós temos que nos melhorar? Para que nós temos que aprender? Porque o objetivo é que nós, como espíritos imortais, cresçamos muito, cheguemos a sermos muito felizes, cheguemos a ter a perfeição relativa. Porque a perfeição como nosso Pai Maior, nós não teremos, mas nós teremos uma perfeição maravilhosa de espíritos de luz. E são essas oportunidades que vão nos dar condições de ir aprendendo, nos melhorando e chegando a esse objetivo que todos nós vamos chegar. Todos nós vamos chegar. Uns vão demorar um pouco mais, outros vão mais rapidamente, dependendo do empenho de cada um, mas todos nós vamos chegar a essa perfeição relativa. Por isso, a reencarnação é importante, porque aqui na matéria a gente vivencia várias experiências e a gente tem condições de crescer cada vez mais. E isso é uma prova
do amor que Deus tem por nós, por Ele nos dar tantas chances. E algumas pessoas não têm conhecimento disso e subestimam esse presente. Ou, às vezes, por ignorância, por desespero, por não ter o conhecimento que nós espíritas já temos, tem um problema sério achando que vão resolver aquele problema dando cabo na vida, se suicidando. Tantos irmãozinhos nossos se suicidam porque não conseguem suportar o peso das dificuldades e por falta de conhecimento acham que se morrer acaba tudo, não existe mais nada e eles vão estar livres daquilo. E nós sabemos que não, o sofrimento é até maior. A doutrina espírita tem muitos livros que nos explicam isso detalhadamente. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí desse lado, que algum dia pensou ou pensa ainda, se esclareça, procure ajuda, porque Deus está com você. Abra a sua mente para receber boas energias e as coisas vão passar, tudo passa. O sofrimento passa. Ainda mais quando nós nos ligamos e vinculamos a boas energias. Então busquemos ajuda, busquemos pessoas que podem nos fazer com que nós percebamos a nossa fortaleza, a nossa força que às vezes está lá ofuscada. Como eu disse, nós já estivemos aqui muitas vezes, alguns demoram mais, outros demoram menos. Mas o nosso empenho deve ser grande, porque tudo que nós vivenciarmos aqui, nós vamos levar para a espiritualidade. E se tivermos preguiça, se acharmos que a nossa vida é de contemplação, de lazer, de não nos importarmos muito com as coisas que realmente são importantes, a gente volta para a espiritualidade, depois vem para cá, mas a nossa bagagem não vai estar tão boa como poderia ser se nós fôssemos mais prudentes, se nós fôssemos mais atenciosos com isso. No Céu e Inferno, no capítulo 4, tem lá o depoimento de um espírito que, através de um médium, ele disse que ele não aguentava mais, ele precisava de preces, porque ele levava a vida tanto no Val da Valsa que quando ele desencarnou, já faziam 180 anos que ele estava lá. E ele não tinha motivação, ele estava com uma vida assim totalmente, ele encontrava-se totalmente entediado. Ele era entediado aqui e lá a mesma coisa, porque quando a gente vai para espiritualidade, a gente vai do mesmo jeito que está aqui. E ele já estava assim há 180 anos. Vale a pena ler esse texto, ele é muito grande, tem muitos esclarecimentos que nos levam à reflexão. É no livro Céu e Inferno. No capítulo, eu falei 4, desculpa, é no capítulo 7. Um espírito entediado é o nome do título. Quando nós estamos para reencarnar, alguns espíritos, eles têm muito medo. Eles têm muito medo porque eles acham que eles não vão conseguir, eles vão sucumbir àquelas tarefas, até propostas que o próprio espírito assume. Ele tem muito medo que em meio a tudo isso da matéria, ele não consiga. Outros espíritos não veem a hora, estão ansiosos porque eles acham que eles vão dar conta e eles querem muito e eles vêm com toda aquela disposição. Alguns acertam, outros não, acertam um pouco, erram um pouco, enfim. Mas eles vêm com aquela fé, com aquela perseverança. Outros têm tanto medo, que acabam desistindo no meio do caminho. Começa a ser feita a programação, mas eles com muito medo, e eles acabam desistindo. Mas como é isso? Isso é muito difícil de explicar, mas alguns espíritos, mesmo quando já é feita aquela ligação com aquele feto, eles sucumbem, eles desistem, às vezes, não é sempre, às vezes, aquele bebezinho, aquele feto é um natimorto, não vinga, né? É uma das situações, não é sempre isso, mas é uma das situações. Se nós buscarmos em todos os ensinamentos da doutrina espírita, nós vamos verificar que realmente isso acontece muitas vezes.
Nós temos o exemplo da Dona Laura. Dona Laura era um espírito muito evoluído já. Ela já tinha trabalhado horas a fim ao bem. E chegava o momento dela reencarnar. Dona Laura, ela era mãe de Lísias. Lísias era o companheiro de André Luiz na colônia Nosso Lar. No livro Nosso Lar, conta a história da Dona Laura. Dona Laura estava prestes a reencarnar, mas ela também, apesar de ser um espírito evoluído, já ela tinha muito medo de sucumbir. O ministro Genésio falava para ela: não se preocupe, você tem condições de se dar muito bem, de progredir, de fazer as coisas e tudo correr da melhor maneira possível. Você vai ter o seu marido, os seus filhos, vocês vão se entender, serão uma família harmoniosa. Não fique assim com tanto medo, não fique com tanto receio, você está preparada. Sem contar que nós aqui na espiritualidade estaremos com você, você não vai estar sozinha, você não vai estar abandonada. E essas palavras que o ministro Genésio passou a ela, deixaram ela um pouco animada. E ela mesma dizia: eu sei, é muito importante esse passo que eu vou dar, mas eu tinha que dizer o que eu estou sentindo. Eu agradeço muito as suas palavras de fortalecimento. A Dona Laura, que era um espírito já evoluído. O que dirá um espírito que ainda tem os seus medos e os seus receios. Mas mesmo esses espíritos, eles são amparados pela espiritualidade. Nós somos amparados, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos aqui sozinhos, nós temos muito apoio, muita ajuda. Nós não lembramos, mas muitos disseram: vai sim, Vânia, vai que você vai conseguir. Errando e acertando, você vai conseguir fazer dessa sua reencarnação uma coisa útil, uma passagem útil na sua existência. Lembramos também do caso dos missionários da luz, Segismundo, o Adelino e a Raquel. O Segismundo, ele matou o Adelino porque ele queria ficar com a Raquel. E ele acabou matando o Adelino. A Raquel depois ficou tão perturbada, que ela se desviou totalmente do caminho, voltou-se à prostituição, ao uso de drogas, enfim. O Adelino, depois se sentindo culpado, se matou. Só que numa próxima existência, quando eles reencarnaram, embora o Adelino tivesse resistência em aceitar o Segismundo como filho, ele acabou aceitando. Isso em conversas que eles tinham quando eles estavam dormindo, com a espiritualidade. O Adelino foi aceitando. A Raquel aceitou com mais facilidade ser mãe do Segismundo. O Adelino demorou um pouco, mas concordou. E o Segismundo veio como filho para quê? Para que eles tivessem a oportunidade de refazerem a caminhada deles, em harmonia, com amor e união. E nós talvez estejamos também com a mesma possibilidade junto aos nossos familiares, de refazer a caminhada. Por isso que às vezes algum familiar é mais difícil a nossa relação, com outros é mais fácil. Sabe-se lá o que nós já vivenciamos com esse espírito, que agora talvez seja o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho, nossa filha, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso alguma coisa, às vezes, nosso chefe, nosso empregado. Nossa, eu tenho tanta dificuldade com essa pessoa, com aquela é tão fácil, porque existem coisas que talvez nós não lembremos, mas nós estamos tendo a oportunidade de ficarmos bem. Domingo eu ouvi depoimento de um filho que perdeu a mãe com Covid na televisão, e ele se lamentando, sabe do quê? Porque ele estava brigado com a mãe e ele não teve tempo de fazer as pazes. Imaginemos nós se passarmos por essa dificuldade. Como será doloroso alguém partir e nós estivermos ainda com alguns sentimentos negativos. Então, o importante é que a gente aproveite a oportunidade de agora, mesmo que a gente tenha dificuldade no convívio com alguém, vamos nos esforçar, porque é aquele espírito que a gente tem dificuldade na convivência que vai nos ajudar, porque nós vamos exercitar a paciência, a tolerância, a compreensão.
o perdão. Às vezes é difícil, a gente perde a paciência. Mas se depois a gente lembrar disso, no outro dia a gente vai agir diferente. E agindo diferente um dia, outro, vai chegar uma hora que nós vamos desfazer aquela dificuldade. A gente vai conseguir falar, olha, eu amo você. Eu aceito você do jeito que você é. E aí nós vamos partir tranquilos, sabendo que nessa encarnação a gente conseguiu dar alguns passos a mais, subir alguns degraus da nossa escada evolutiva. É por isso que nós precisamos valorizar a nossa reencarnação. Existem outros exemplos também. Existe o exemplo do livro A Renúncia, onde a Alcione, ela já era um espírito de luz, vivia num planeta, uma estrela chamada Sirius, e ela não precisava mais reencarnar, mas ela queria voltar porque ela havia deixado um amor aqui, um espírito muito difícil, ela queria ajudar aquele espírito chamado Carlos, e ela queria reencarnar só para isso. Existia lá o Antênio falava, não vai, Alcione, você não precisa reencarnar, fique aqui é maravilhoso, para que você vai arranjar problemas lá? Não reencarne, não queira. Ela falava, não, mas eu quero ajudar esse meu irmão, eu quero ajudar esse espírito. Então a gente vê que existem um leque de possibilidades, de motivos de estarmos aqui. Qual é o meu motivo? Qual é o seu motivo? Qual é o nosso motivo? É crescer, ajudar a humanidade, é ajudar as pessoas, é crescer como ser espiritual que nós somos. Para que um dia a gente possa ajudar os outros que ainda estão aprendendo, que sabem um pouco menos do que a gente. Chico Xavier já dizia o seguinte, reencarnação só é válida se estiver atrelada aos ensinamentos cristãos. O Dr. Inácio, que é um espírito que nos traz muitos ensinamentos, ele nos diz o seguinte, é um espírito, o Dr. Inácio, tem espíritos que entram e saem do corpo e quase nada produzem. Tem espíritos que entram e saem do corpo e quase nada produzem. Quase não mudam sua condição evolutiva. Nós não queremos ser esse espírito, não, né? A dona Laura, ela dizia no livro Nosso Lar, ela disse ao ministro Genésio, a reencarnação é uma tentativa de magna importância. É uma tentativa de magna importância. Nós estamos tentando e ela é muito importante. E como eu disse, a bagagem que nós trouxemos, nós podemos acrescer muitas coisas mais. Aumentar a nossa tolerância, a nossa paciência, a nossa humildade, a nossa caridade para com as pessoas, a nossa piedade. Porque a piedade, além de você fazer alguma coisa pela pessoa, você sente o que ela sente. Então você faz com amor, você não faz para, eu posso fazer, eu vou ajudar. Não, eu quero ajudar porque eu amo esse ser, eu quero que ele seja feliz. Eu quero ver esse ser rindo, feliz, tranquilo, sem esse problema sério. E essa bagagem a gente vai colocando na nossa malinha para quando a gente voltar para a espiritualidade, porque todos nós vamos voltar um dia, essa mala vai bem gordustinha, sabe? Quando a gente não consegue nem fechar o fechinho da mala, ela vai gorducha, de tanta coisa boa. Não vamos levar nada que só pesa e que não vai ser positivo para nós. Vamos levar coisas boas, coisas que vão acrescentar muito na nossa trajetória de vida. Se nós não tivéssemos a possibilidade da reencarnação também, já pensou aprender tudo isso que eu falei, se esforçar para melhorar, para depois a gente morrer, virar pó e não acontecer nada? Não teria sentido toda essa nossa luta para evoluir, todos esses aprendizados. Por que isso se torna importante? Porque nós vamos utilizar isso sempre, nunca mais vai deixar de pertencer a nós. É a nossa única, é o nosso único tesouro. É o que nós carregamos de mais importante que ninguém tira de nós. Então, a reencarnação, ela nos motiva, porque a gente sabe que nada é perdido. Tanto é que tem crianças que aparecem tão novinhas,
com alguns dons, com algumas coisas que a gente fala, nossa, como pode uma criança tão pequena já tocar um instrumento musical ou fazer uma pintura? Por quê? Porque ela trouxe aquilo, mesmo que inconsciente. Era um aprendizado que estava na malinha dela. Ela abre a mala e ela aproveita aquilo. E ela vai se desenvolver mais ainda conforme vai crescendo. Mesma coisa que nós. Então vale muito a pena tudo isso. Como nós podemos aproveitar a encarnação presente, então? Valorizando essas oportunidades todas que eu disse, né? Já que a fila é enorme, nós conseguimos chegar aqui, nós precisamos aproveitar a cada minuto, a cada aprendizado, fazer o autoconhecimento, porque a gente também só vai conseguir perceber o que a gente pode fazer de melhor se autoconhecendo, fazendo uma análise interior. Santo Agostinho já nos recomendava isso, que a gente deveria fazer esse mergulho para verificar o que a gente fez de bom, o que a gente deixou de fazer, enfim, para nós nos conhecermos e podermos utilizar todos os recursos para o nosso crescimento. No livro Mereça Ser Feliz, Irmã Cidufo, que é um espírito, ela diz a mesma coisa. Não existe felicidade sem pleno conhecimento de si mesmo. Sim, se nós não nos conhecermos, nós não vamos conseguir atingir aquela felicidade que eu disse, aquela perfeição absoluta. Vamos nos conhecer, então, aproveitar as oportunidades, nos conhecer e nos transformar depois, a cada dia para melhor. Não vamos nos preocupar se o nosso próximo não se transforma, vamos nós nos transformarmos. Às vezes a mudança tem que partir de nós, não do outro. Nós, quando nos modificamos para melhor, muitas vezes nós damos exemplo, trocamos uma energia melhor com as pessoas, recebemos a mesma coisa em troca. E tomar cuidado com a nossa cabeça, os nossos pensamentos, as coisas que ficam aflorando. Temos que ter pensamentos nobres, elevados, sentimentos, cuidar do nosso coração, sentimentos nobres, elevados. Quando algum sentimento não está bom, vamos rechaçar, vamos expulsar ele de nós. Vamos pensar numa coisa boa para que aquele pensamento bom exclua o ruim. E as nossas atitudes, é claro, nobres também, elevadas. Quando nós cuidamos da cabeça, do coração, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, tudo conspira para que a gente esteja envolta numa egrégora de luz, energias de luz, energias positivas. Porque se nós não estivermos envoltos numa energia positiva, as coisas tendem a dar errado mesmo. Então é importante que nós procuremos estar sempre com o pensamento, com a mente, com os sentimentos e as atitudes elevadas para que a gente receba todo esse amparo da espiritualidade de luz, todo esse apoio, toda essa ajuda, todas essas bênçãos. Ah, mas não é fácil, Vânia, não. Não é fácil. Mas a gente consegue porque a gente já tem o conhecimento. A gente já sabe que é bom para nós. E se nós errarmos hoje, amanhã nós temos uma outra oportunidade. Hoje ou amanhã ou depois, nos dá a oportunidade de nos modificarmos cada vez para melhor. Como a reencarnação. A reencarnação é um ciclo grande. E os dias são pequenos, mas também nos dão a mesma possibilidade. Já pensou se cada reencarnação durasse um dia? A gente ia poder mudar. E a gente pode. Nós temos o dia, temos a semana, temos o mês. E as propostas estão aí. Como eu disse, nós não estamos sós. Quando nós reencarnamos, amigos espirituais, protetores, mentores, familiares espirituais, todos estão nos auxiliando, monitorando a nossa vida para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Fora isso, nós temos o ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguns capítulos nos esclarecem. Meu reino não é deste mundo. Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo, que eu já citei no começo. Sede perfeitos, que nos ensina como nós temos que nos comportar.
falando do amor que devemos ter conosco, com o próximo, a importância de amarmos aquelas pessoas difíceis, perdoarmos essas pessoas, falando da caridade, falando que nós não devemos ser só materialistas. Então são ensinamentos do Evangelho. Existem os capítulos que nos consolam também, as bem-aventuranças, os pobres de espírito, os aflitos, são consolos, quando dizem do Cristo Consolador que vai nos auxiliar. Olha quanta coisa boa que a gente tem ao nosso redor, e tem dia que a gente só vê as coisas ruins. Meu Deus, vamos mudar esse padrão mental. Só a gente vai receber coisa boa. Se está caindo uma tempestade sobre nós, se nós mudarmos o nosso padrão mental, nós vamos tomar um banho, uma chuva de bênçãos, pétalas de rosas, bênçãos de Deus. Então tem o Cristo Consolador que eu já disse, buscai e achareis, pedi e obterás, falando sobre a fé que transporta montanhas. Enfim, todas as ajudas estão aí. Depende da gente perceber, da gente fazer valer essa reencarnação. Se nós estamos aqui é porque Deus acredita que a gente pode. Nós estamos tendo até o contato já com a doutrina espírita, que é tão maravilhosa, que nos faz entender e assim, compreendendo melhor, nos resignarmos, não acharmos que somos vítimas, não acharmos que nós somos o último pacotinho de bolacha, a última bolacha do pacote, que o meu problema é maior, que a minha tristeza é maior, que a minha desilusão é maior, que tudo acontece de errado. Não, a gente vai entender que mesmo as coisas que não são boas, elas nos fazem fortalecer e compreender. E quando a gente muda a visão, a gente entendendo melhor as coisas, a gente já não sofre tanto. E atraindo coisas boas, pensamentos bons, como eu disse, a gente atrai energias boas. Eles têm mais acesso, eles conseguem entrar mais e nos auxiliar. Nós não ficamos refratários às intuições que eles nos dão, aos pensamentos bons que eles nos inspiram, as bênçãos que eles nos envolvem. Tudo isso é importante que a gente consiga vencer. Para finalizar, eu vou fazer uma analogia rapidinho. A abelha é uma criação de Deus. Corpinho pequenininha, né? Tem um corpinho assim bem pequeno, delicado, umas asas frágeis, quase transparentes. E a abelha, ela consegue produzir um alimento muito importante, gostoso e rico, que é o mel. O mel é um adoçante natural. Ele é utilizado na culinária de várias maneiras. O mel, ele ajuda o trato digestivo. O mel, ele também é diurético, expectorante. O mel, ele é antisséptico, ele é antirreumático, antioxidante. Ele também fortalece o sistema imunológico e outras coisas mais. A abelhinha produz mel, é tudo isso. Ela é criação de Deus e nós também somos criação de Deus. Todos nós, eu, você, todos nós. Ele nos ama e Ele nos criou com uma potencialidade muito maior que a abelha. Nós temos uma estrutura física que nos dá muito mais recursos de realizar muitas outras coisas, coisas maravilhosas. Nós, como espíritos racionais, podemos raciocinar, escolher o bom e o ruim, temos a inteligência. Deus nos deu esse recurso, a nossa espiritualidade, nosso entendimento, a nossa compreensão. Coisas que a abelhinha não tem. E ela produz o mel. Olha, imagine o que nós podemos produzir. Vamos parar para pensar. O que eu tenho produzido
nessa existência, já que eu tenho uma condição tão maravilhosa? O que eu posso produzir ainda? O que eu vou produzir? Eu quero ser uma abelhona. Eu quero que Deus olhe para mim e fale: nossa, mas que abelhona que é esse meu filho, essa minha filha. E assim nós estaremos aproveitando a reencarnação. Nós, quando partirmos, nós partiremos com uma mala carregada, uma bagagem muito cheia de amor e de luz. Seremos recepcionados pela espiritualidade e falaremos assim aos nossos amigos espirituais: eu tive alguns errinhos, mas eu produzi muito mel na minha vida e na vida de todos aqueles que conviveram comigo. Não vamos esquecer dessa lição. E encerrando, vamos fazer uma prece pedindo ao nosso Pai Maior que nos abençoe muito, que os nossos olhos materiais se fechem e que nós possamos sentir o nosso protetor nos abençoando, nos envolvendo com uma luz muito grande, uma luz que adentra assim em nossa cabeça, no nosso coronário, e essa luz vai adentrando todo o nosso corpo, uma luz branca, uma luz que vai limpando o nosso corpo espiritual de qualquer impureza de sentimentos, de pensamentos. Uma luz branca que vai fazendo com que intensifique a nossa vontade de amar, a nossa vontade de ser bom, a nossa vontade de tratar o nosso próximo da maneira que gostamos de ser tratados, como nos ensinou o Mestre Jesus. Que essa luz branca envolvendo o nosso coração faça manifestar em nós a humildade, a benevolência, a compreensão, a fraternidade, o pensamento positivo que nos auxilia o nosso próximo. Que essa luz branca toque todo o nosso corpo, envolva todo o nosso corpo, que atinja também o nosso corpo material, para curar também as nossas impurezas do corpo material, se assim for possível, concentrando energias em alguma anomalia que nós temos em nosso corpo físico, mas sobretudo nos trate no corpo espiritual. Que essa luz branca permaneça em nós, que nós consigamos multiplicá-la em nossa vida, que nós consigamos fazer que ela também possa envolver nosso semelhante, que a gente consiga fazer com que essa luz atinja também os nossos irmãos. E assim, vamos agradecer essa oportunidade e nos lembrarmos de sermos aquela abelhinha adoçando a vida do nosso próximo, a nossa vida e a vida de todos aqueles que precisam do nosso auxílio. Que Deus esteja conosco por hoje e por todo sempre. Meus amores, um beijo no coração de vocês todos. Muita luz na casa de todos. Que o lar de vocês seja sempre muito abençoado. Boa noite.